Olá pessoal, eu estou aqui com um grande astrólogo, o Maurício Bacar. Ele vai nos falar, pessoal, coisas muito interessantes que estão acontecendo agora nos céus, porque, segundo ele me disse, né, tem dois planetas, Júpiter e Saturno, que estão em Aquário, e estes planetas são considerados planetas geracionais, que promovem e movimentam gerações, que fazem gerações na Terra. E ele também disse que as pessoas que estão nascendo, as crianças que estão nascendo agora nessa pandemia, o Maurício vai me corrigir se eu estiver equivocado, mas que as crianças que estão nascendo agora nessa pandemia estão nascendo num momento muito especial e que será uma geração revolucionária. E olha que interessante, elas estarão na fase adulta em 2057. Maurício, seja muito bem-vindo a um podcast, porque não só pode, como deve um podcast como este. Seja muito bem-vindo, Maurício, ao podcast deste maravilhoso sábado. Maravilhoso sábado a todos vocês. Deixem um like no vídeo se gostarem. Deixem perguntas pro Maurício aqui embaixo, porque eu sei, né, Maurício, que tu responde todo mundo. Eu vou ver lá, o Maurício respondeu todo mundo que falou com ele. Oi, Pava. Olá, pessoal do canal do Pava. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos aí hoje falar, então, dessa geração revolucionária que irá vir, né? Que já está vindo, na realidade, desde ali de março de 2020. Vamos conversar sobre isso, então. Maurício, então, nos conte, porque pergunta assim, Maurício, o que está acontecendo nos céus que seria interessante, relevante falar para os nossos queridos inscritos? E o Maurício me disse assim, puxa, Pava, nada mais, nada menos do que deve estar nascendo a geração revolucionária. E eu, peraí, isso eu acho que é interessante para a gente falar. Então, Maurício, nos fale sobre o momento angular de Júpiter e Saturno em Aquário e como que ele influencia as crianças, as bebês, as gerações que estão nascendo hoje. Bom, como o Pava já comentou antes, então, Júpiter e Saturno, eles são considerados em astrologia planetas geracionais, astros geracionais. Por quê? Porque eles ficam num determinado signo, sendo influenciados por uma determinada constelação durante alguns anos. Júpiter fica cerca de um ano e pouquinho, às vezes, e Saturno, muitas vezes, fica até 3 anos num mesmo signo. Então, eles são considerados esses planetas geracionais, e nós temos 3 períodos específicos em que esses 2 planetas eles vão estar reverberando na energia de Aquário. Especificamente, Saturno, ele começou em 22 de março de 2020, e se a gente for lembrar, de 22 de março de 2020, nós tivemos o início da pandemia aqui no nosso país, né? Onde o lockdown começou a funcionar, enfim. Então, do dia 22 de março de 2020 até 1º de julho de 2020, Saturno ficou em Aquário. Então, ele ficou retrógrado e voltou para Capricórnio. Logo depois, em 19 de dezembro de 2020, Júpiter entrou em Aquário e vai ficar até 29 de dezembro de 2021. E Saturno também, depois de ter ficado retrógrado em Capricórnio, ele voltou para Aquário dia 17 de dezembro de 2020 e vai ficar até 7 de março de 2023. Portanto, especificamente esses 2 astros aí, Júpiter e Saturno, eles estão juntos, principalmente agora nesse período aqui de 2021. No finalzinho de 2021, Saturno vai para Peixes. Júpiter vai para Peixes. Está perdoado, Maurício. Beleza. E Júpiter, então, vai para Peixes e fica Saturno ainda reverberando nas energias de Aquário até 7 de março de 2023. Então, por isso que ele é um momento especial, essa presença, digamos assim, de Júpiter e Saturno em Aquário, que é justamente o tema desse vídeo de hoje. Nós vamos falar as características dessas crianças que estão nascendo em meio a toda essa situação, né, desagradável que nós estamos vivenciando. Então a gente vai falar das características dessas crianças aí que serão adultas daqui a 18, 20, 30 anos. Pois é, Maurício, eu tô falando assim das crianças da geração de hoje, os jovens todos, eu fico pensando assim, desde pequenos, tendo que conviver já 2 anos com máscara, né, muito em casa, já nem tudo na infância marca muito a gente, né, fico pensando quais serão os reflexos que isso vai fazer com a pessoa dentro do inconsciente dela sobre a máscara. Eu fico pensando, deve ser bem estranho, não vai ter fatos negativos, né? Acredito que talvez eles deem até mais valor para a liberdade, né? Para o ar puro, para respirar, para a convivência. Essa palavra que o Pava usou, inclusive, é muito interessante, né? A palavra liberdade,
é uma das palavras-chave, né, da energia de Aquário. Então, toda essa geração revolucionária, né, que nós estamos dando o nome aqui, que está nascendo principalmente entre esse período de março de 2020 até março de 2023, sem dúvida nenhuma que essa tônica da liberdade, da independência, da excentricidade e de um idealismo muito grande, sem dúvida que essas são principais características dessa geração que está nascendo. E o interessante é que quando a gente volta na história da humanidade, sempre que aconteceram esses momentos mais, digamos assim, caóticos, desafiadores, como, por exemplo, pandemias, a própria peste negra na Europa, enfim, momentos desafiadores da humanidade, é justamente desse momento obscuro, complicado, é que sempre surge uma nova semente para a humanidade. Por exemplo, vamos pegar ali o período das 2 grandes guerras mundiais. Foi um período muito desagradável para a humanidade, de muita dor para as pessoas. Mas desse momento caótico da nossa humanidade, né, desse ser vivo humanidade, que passava por uma experiência muito forte, daí surgiu também muita coisa nova e muita coisa boa. Então, dessa pandemia, sem dúvida, né, que tem aí os seus reflexos na saúde, na morte de muitas pessoas, né, dores em várias famílias. Porém, também no meio de tudo isso, nós temos aí toda uma geração que está nascendo e que vai reverberar justamente nessa energia de Aquário. Tu vê, né, Maurício, no último vídeo dos mentores espirituais que respondem aqui no canal, os mentores falaram justamente sobre isso, né, que a pandemia passada, apesar do que causou, também promoveu um crescimento inimaginável da sociedade, e eles disseram que esta também, e que vai causar um desenvolvimento ainda maior, porque hoje nós já temos potencial para isso. Então, tenho certeza que vai causar uma grande revolução para o bem, e aliado também a essas crianças que estão nascendo hoje. Sem dúvida. Por exemplo, Júpiter, né? Qual é o simbolismo, primeiramente, antes de falar das características de Aquário, né? Vamos falar das características de Júpiter e Saturno. O interessante é que na astrologia, Júpiter ele tem uma energia de expansão, de expansividade. Inclusive, o planeta Júpiter ele é bem grande, né? Em comparação com os outros astros do Sistema Solar, e ele gira muito rápido. Então, Saturno, astrologicamente falando, simbolicamente falando, ele representa essa expansão, esse exagero, essa fé e essa busca de expansão de consciência. Saturno, por outro lado, representa restrição, representa concentração de energias. E especificamente olhando esses 2 astros no nosso mapa, a gente pode perceber isso, né? No caso, a expressão de Júpiter no nosso mapa astral é como a gente sente fé na vida, como a gente sente confiança na vida, como a gente expande nossa consciência olhando o astro, né, na casa específica e no signo específico, como que nós fazemos uma ligação com algo maior, digamos assim, né, com o sagrado. E também Júpiter mostra muitos elementos de boa sorte que nós podemos trazer para essa vida, claro, fruto de outras experiências em outras encarnações. E também Júpiter tem a ver com esses ideais superiores, né, ideais filosóficos, religiosos, espirituais. E Saturno, no caso, ele tem essa energia, como falei, de concentração. Ele muitas vezes ele restringe, ele coloca limitações, ele mostra também elementos do nosso mapa astral onde nós podemos inibir certos elementos da nossa personalidade, áreas da vida onde nós vamos passar por restrições, testes, mas também de um lado positivo, né, além de passar por essas barreiras necessárias, Saturno também mostra o nosso nível de responsabilidade, de senso de dever, e onde isso pode reverberar no nosso mapa astral. Então, tendo essas 2 chaves, a gente pode ir percebendo, né, que esses 2 astros que são muito importantes na formação da nossa personalidade, e no caso de toda essa geração aí que está nascendo de março de 2020 até março de 2023, esses 2 astros reverberando em Aquário, sem dúvida nenhuma que vão trazer aí uma geração muito especial, né? Essa geração já está nascendo, e talvez daqui a alguns anos, né, quando essa geração observar e ver esse vídeo aqui no YouTube, eles vão também refletir sobre essas questões. Acho que vai ser algo interessante. Legal, Maurício. E quais são, então, as características desta geração Júpiter-Saturno? Bom, então essa geração, né, de Júpiter em Saturno em Aquário vão justamente canalizar essas energias de Aquário, né? Porque no nosso mapa astral nós temos a roda zodiacal, os 12 signos, mandando energias aqui para o planeta Terra. E especificamente Júpiter e Saturno, então, durante esses 3 anos aí estão reverberando e trazendo, filtrando essas energias para o nosso planeta. E tudo que começa, né, justamente nesse período, no caso, todo o nascimento de uma criança, toda a empresa, todo o projeto,
nasce com as reverberações de Aquário. Então, especificamente, essa geração que está nascendo entre 2020 e 2023, ela vai canalizar essa 11ª energia, que é a energia de Aquário, que manifesta muito essa ideia de crescer, de progredir através de ideais humanitários. Esse é um primeiro ponto. Aqui, quem está assistindo esse vídeo, que é aquariano ou aquariana, ascendente aquário, ou que tenha Sol na casa de Aquário, ou que tenha outros astros em Aquário, ou que tenha no seu mapa astral aspectos com Urano no seu mapa, né? Urano é um dos regentes de Aquário, sabe que os aquarianos colocam muitas vezes em primeiro lugar o ser humano. Os aquarianos são muito conhecidos por serem muito idealistas, muito humanitários e muito humanistas, ou seja, que colocam de fato o ser humano em primeiro lugar. É tudo que a gente precisa, né, para as novas gerações, é tudo que a gente precisa para a Terra de regeneração, para desenvolver uma sociedade melhor que a gente precisa. Porque, aliás, né, Maurício, todos os maus e caos que vemos hoje é justamente pela falta disso, das pessoas que estão aqui, pelas escolhas das pessoas que estão aqui, que não são nesta linha do altruísmo, que não são na linha da fraternidade, do próximo, também percebendo que isso também é fazer para si mesmo, né? Que bom então, Maurício, porque é exatamente as crianças que vão fazer uma mudança significativa na Terra. Eu sempre falo muitas vezes que não precisa, assim, para um planeta se regenerar, não seria necessário catástrofes, grandes destruições, porque ninguém dura mais do que, sei lá, 100 anos, 80 anos, né, a média, assim. Então, em 80 anos, toda a nossa sociedade já vai ter virado outra, vai ter trocado. E as almas que vêm bastam serem almas de maior hierarquia espiritual, né, maior cume espiritual, e pronto, nós estaríamos num planeta regenerado. Mas eu entendo também que toda essa elevação energética do planeta, devido a seres mais avançados aqui habitarem, também podem promover reações no planeta, até mesmo sua reestruturação, para uma reestruturação mais harmoniosa, né, seguindo a lei da destruição, que é necessária para a geração de novos horizontes. Mas enfim, Maurício, continue nos falando, por favor, sobre estas crianças que serão adultos. No caso também, além, né, de todas essas características que a gente já comentou, dessa geração, vamos definir aí como uma geração revolucionária, né? Aquário também tem muito dessa característica de fazer experimentações ousadas, né? A ousadia, ela é uma característica muito presente na energia, né, de Aquário. Como já falamos também desse humanismo, a generosidade, a fraternidade que o Pava citou, isso também é uma característica muito chave dos aquarianos, das aquarianas e dessas crianças que estão nascendo aí nessa reverberação de Aquário. E principalmente também as pessoas que têm uma energia muito forte de Aquário são muitas vezes independentes buscam uma independência de um ponto de vista assim intelectual, ou seja, buscam um livre pensar. Isso é ótimo também, né, Maurício? Isso é ótimo, ainda mais que a gente vê muito pensamento atrelado ao passado, atrelado a outras mentes, né? Pensar, às vezes, por religiões e crenças já muito antigas. Então, eu acredito que é fundamental um pensamento independente. Sem dúvida. E hoje mesmo aqui, né, na nossa cidade, vimos um caso aí Bom, aí tu vê depois, Pava, se coloca isso ou não, tá? Qual caso, Maurício? Acho que eu não vi as notícias hoje. Hoje mesmo nós vimos um caso aqui na nossa cidade, né, onde uma igreja, né, colocou na calçada que ficava na frente da igreja, colocou barras de ferro para que os mendigos não deitassem ali, não sentassem ali e não convivessem ali. Então a gente vê algumas incoerências, né? E quando um aquariano vê esse tipo de coisa, ele se sente numa necessidade muito grande de revolucionar essas coisas, porque os aquarianos e essas pessoas que estão nascendo nessa reverberação de Aquário são muito revolucionários desse ponto de vista religioso, filosófico, espiritual e humanista. Então, só estou trazendo esse exemplo, né, para a gente perceber que isso... Perfeito exemplo. Para a gente ver que isso, quando uma pessoa que tem energia de Aquário no seu mapa olha isso, vê que é uma grande incoerência e uma grande falsidade, né? Bom, então vamos falar de uma coisa bastante importante. A gente sabe que a ação é a parte mais importante de tudo, né? Porque nem mesmo Jesus não se limitou a falar, mas continuou suas ações na linha do fazer. Mas vamos falar primeiro sobre a fé destas crianças. Tem alguma característica especial? Sem dúvida, né? A fé de uma criança que tem, por exemplo, um Júpiter em Aquário, é uma fé muito excêntrica,
ou ao mesmo tempo individualista, ou conectada com grandes grupos de reforma social, humanitária, de reforma humanista. Pessoas que têm principalmente, né, Júpiter em Aquário, que é essa reverberação dessa geração que está nascendo aí, são pessoas que vão acreditar e acreditam na unidade de todos os seres humanos, justamente buscam muito essa ideia, na prática, a ideia da fraternidade, e não só a unidade de todos os seres humanos, mas também a unidade de todos os conhecimentos. Isso é uma energia muito forte, principalmente de quem tem um Júpiter em Aquário. E essas crianças estão nascendo, então, com essa reverberação, e vão ser muito liberais, né, em relação a várias formas assim de liberdade de expressão, uma fé, ao mesmo tempo, que é muito independente, mas também que busca sempre expandir com cada vez mais conhecimento, e um conhecimento cada vez mais eclético, um conhecimento cada vez mais inovador. Essa também é uma outra reverberação muito importante, principalmente de Júpiter em Aquário. Nossa, que interessante, Maurício. Eu fico pensando o avanço que a nossa sociedade fez em poucos anos, né? Se formos olhar 100 anos atrás, 200, claro, 200 não tinha eletricidade. 100 anos atrás, as pessoas eram consideradas hereges por acreditar diferente, por pensar um pouco diferente do estabelecido, então eram queimadas, né? Então, em 100 anos após, nós estamos aqui, a sociedade muito transformada, falamos em evolução, falamos em espírito, falamos em vida, em direitos, falamos em igualdades, falamos em liberdade, falamos em fraternidade a ser estabelecida, falamos em união, paz, amor, a união dos povos, né? A vida extraterrestre, outros seres. Então, é algo fantástico as mudanças dos últimos 200, 100 anos, dos últimos 50 anos, onde não existia a internet. E hoje nós aqui nos falamos, não importa a distância do planeta. Eu fico imaginando os próximos 50. Até, nem isso, os próximos 30. Até 2057, quando essas crianças estiverem com 30 e tantos anos, onde a regeneração está marcada para ser estabelecida, como iniciou, né? Com certeza os avanços são fantásticos, por isso eu digo que o futuro é maravilhoso. Claro que existem provas que nos fortalecem e, na verdade, nos capacitam para o futuro que nos espera. Para acrescentar, né, o que eu colocaria aqui como características aí dessa geração que está nascendo, né? Além dessas melhorias e maiores interações sociais que essas pessoas vão buscar no futuro, porque são pessoas que estão relacionadas com Aquário, né? Além desse humanismo que nós já citamos, também as metas sociais, metas que beneficiem grandes grupos, metas que beneficiem sociedades, metas também que estejam ligadas com o futuro. Aquário é muito conectado com esses ideais que vão reverberar no futuro da humanidade. E claro, Aquário tem uma relação muito forte com as novas tecnologias, as inovações. Então essa geração ela vai ser muito naturalmente conectada com essas redes sociais e virtuais que nós já temos hoje em dia, uma geração muito conectada também com essas inovações tecnológicas, né, que estão a pleno vapor, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, e que estão aí, né, estão na nossa vida, e essa geração, sem dúvida, que vai ter uma conexão muito forte com isso, e também uma grande habilidade de organizar grupos de pessoas para que gere essa necessária revolução na nossa sociedade. Por isso nós já falamos mais de uma vez aqui, né, Pava, essa geração revolucionária, porque é uma geração que vai ter uma melhor perspectiva para lidar com todas as situações e com todos os problemas que a sociedade vai vivenciar no futuro. Maurício, às vezes eu tenho a impressão de que os planetas estão no lugar certo, na hora certa. Mas não é só uma impressão, porque de fato eles estão, né, Maurício? Porque, imagina, a gente aqui que é um reflexo do que está acontecendo lá e não o contrário. Porque tudo são energias e isso aqui é um reflexo muito pequeno, é a casquinha do reflexo. Não é à toa que nós estamos na crosta terrestre disso tudo. E, Maurício, tu falaste em filtros, né? Os planetas como sendo filtros, e eu sempre penso assim, que cada região do universo tem uma energia específica, uma vibração específica, e claro, cada constelação tem sua vibração, essas energias passam por essas constelações para vir até nós. Então, claro, a gente recebe a energia dessas constelações. E tudo que acontece aqui é a combinação dessas energias atuando e, como tu mesmo diz, né, influenciando, porém, claro, não determinando, né? Muitos outros fatores passam por determinar, bem como o nosso passado e nossas escolhas.
Então, Maurício, eu quero te agradecer pela tua presença, pela tua participação em mais um podcast. Eu quero, em agradecimento, oferecer o teu curso. Maurício tem um curso de astrologia. Quem quiser, vai estar o link aqui na descrição. Hoje, pelos próximos 10 dias, sempre que ele vem, eu deixo com 30% de desconto para te fazer o curso de astrologia. Maurício, não sei se eu peço para as pessoas fazerem mapa contigo, quem quiser, porque tu sempre me diz que está atolado de mapas. Dá para pedir mapas? Eu tô com uma lista de espera um pouquinho grande, né? Eu tô buscando dar uma... Quantos meses está a fila de espera? Atualmente uns 2 meses. Quem tu acha? Não quer mais mapas? Eu acho que por enquanto vamos manter só no curso. Vamos focar no curso. Então nada de mapas, pessoal, por enquanto. Maurício, agradecemos muito a tua presença, tá bom? Um maravilhoso final de semana. Eu que agradeço mais uma vez o convite, né? E obrigado por todos assistirem esse vídeo aqui no canal do Pava. E mais uma vez obrigado, então, a todos que nos assistiram e ao Pava também que me convidou aí. Eu que agradeço, querido Maurício. E pessoal, nós também agradecemos muito a tua presença e a tua participação, nossos queridos inscritos, nossos queridos participantes, quem estiver vendo, agradeço demais. Deixem seus comentários, suas perguntas pro Maurício aqui embaixo, para mim também. Deixe o like e se inscreva no canal neste botãozão aqui, tá bom? Também vou deixar 2 recomendações aqui para você assistir durante o final de semana, que eu desejo que seja maravilhoso e iluminado. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!